11h37. Muito bom dia a todos os amigos da Cidadania. Eu sou Ernesto Albuquerque. Já estamos aqui nos estúdios da Cidadania para mostrar as notícias do dia. Hoje, dia 15 de junho de 2018, já em plena Copa do Mundo. Tá difícil assistir os jogos, viu? Por causa do horário também, logicamente. Daqui a pouquinho a gente dá uma resumida, lembrando que a Rússia já ganhou de 5 aí na estreia da Copa. Uma Copa que está lusco-fusco, né? Está meio xoxa. Qual outro adjetivo, Titonelli? Mais ou menos, está devagar, quase pairando, né? Mas vamos lá, quem sabe depois pega no tranco aí. São 11h38, destaques da edição de hoje aqui nos 60 Minutos. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também temos os amigos, amigas que aniversariam nesse dia 15 de junho. Estaremos falando que a Polícia Federal está de olho no Temer. Ele teria comprado o silêncio de Eduardo Cunha, o homem do impeachment. Então, o impeachment deveria ter sido anulado? Se ele comprou o silêncio, como é que faz, não? E a justiça, onde é que anda? Por falar nisso, a condição coercitiva, agora que já prenderam o principal líder político do Brasil, fizeram até condição coercitiva, todo mundo se lembra, né? Agora não pode mais fazer condição coercitiva, viu, Tonelli? Tudo bem? Combinado assim. O aborto na Argentina, a repercussão aqui no Brasil, também estaremos falando, a liberação do aborto, na verdade, na Argentina. Também os atentados em Minas Gerais já somam 67 cidades. História hoje com um dos maiores nomes da música popular internacional, Ella Fitzgerald, que voz maravilhosa. Vamos mostrar também as principais atrações da cidade de Moscou, já que a gente não pode ir para lá, vamos ficar sabendo aí como são as atrações de Moscou. Também vamos falar de saúde, sobre a vacina da gripe, que a campanha foi prolongada para mais alguns dias, baixa procura, precisa procurar para vacinar todo mundo, hein? A questão da longevidade, os idosos, as pessoas idosas, ou que vão se tornar idosas, preocupadas com o abandono na velhice. Isso acontece. Também estaremos falando do excesso de formal nas chamadas escovas progressivas. Você não está fazendo escova progressiva, né, Tonelli? Não, né? Nem eu. Cabelo é pouco também, né? Dia do idoso, hoje. E mais informações aí, a partir de agora, aqui na Cidadania FM, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmavide, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11h41, pessoal que está no Face, já acessando. Hoje estamos sem o Instagram, mas estamos no Twitter, estamos também no YouTube e no Facebook. Mandar um abraço para Renatinha Barros, Tavinho Araújo, nosso colega Gustavo Kuhlmann. Já postei sua música de hoje, viu, Gustavo? A Vanessa Carvalho Viana e a Gisela Aparecida Gisela Aparecida Ribeiro Almeida e Fran e Márcio, né? São os amigas aí que estão conosco. A gente agradece a todos os amigos aí. Vamos dar uma olhadinha em quem faz aniversário hoje? Claro, hoje é dia 15, faz aniversário a Tatiane Camargo, também o Marco Aurélio Pereira, são aí amigos que estão na nossa agenda de amigos da Cidadania. E os amigos que estão no Facebook. Deixa eu mandar um abraço aí para todos eles, né? A Valdelice Paulo, deve ser Valdelice Paulo, né? A Gi Ventura, também a Adriele Leonardo, Marco Antônio Oliveira, Letícia Kerst de Menezes, a Efigênia Santos, Joana Dark também está conosco aqui na página social, também Arine Dogado, Stephanie Santos, são todos amigos, amigas que estão aniversariando hoje, André Alessandra, quanta gente, hein? Juliana Barros,
o Fernando Antônio Sampaio Matos, lá de Piracicaba, hein? A Cláudia Moreira, também aniversariando hoje, parabéns. Silvana Lopes de Siqueira e o César Augusto Mazzoni Negrão, aí, filho do professor Tininho. Cláudia é portuguesa, né? E mora lá em Araçoiaba da Serra. Um abraço aí para toda a família. Falar em família, o Ivan promove também, acessando aí a nossa página NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501. UTI Ressonância Magnética também com a gente. Com Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264 é o telefone. Miranda Táxi conosco, também Miranda Táxi, sempre pelo 997-299608, e pelo WhatsApp você marca uma viagem para qualquer parte do Brasil. E também um abraço para o Tião e para o Paulo Guilherme, lá do escritório Esquina do Fórum, que fica na rua Paraíba 1486, 3732-3514. Tem o e-mail escritório esquina do fórum, @uol.com.br. O Ivan está fazendo uma pergunta aqui pelo Face, deixa eu dar uma olhadinha. Ele está perguntando por que o juiz de Curitiba, Sérgio Moro, não está querendo investigar o tucano Beto Richa, que ex-governador, não tem mais foro privilegiado lá no Paraná, né? Ele não era imparcial, pergunta o Ivan. É isso aí, Ivan. Quer dizer, ele falou que está muito atarefado, fazendo muitas palestras no exterior. Será que ele assina ponto quando ele vai fazer palestra no exterior ou não? Será que ele abre mão do auxílio moradia? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Mas, enfim, a vida prossegue e vamos falar que Temer, segundo a Polícia Federal, teria comprado o silêncio de Eduardo Cunha, aquele que está preso. Vamos lá. Um relatório da Polícia Federal aponta indícios suficientes de materialidade e autoria do presidente da República, Michel Temer, na compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador do PMDB, Lúcio Funaro. O relatório é da investigação Cui Bono e se baseia na delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS. Ele relatou e entregou o áudio de uma reunião que teve com Temer no Palácio da Alvorada. Na conversa, Joesley diz que está bem com Eduardo Cunha e que tem auxiliado mensalmente Lúcio Funaro. Quando Temer retruca, tem que manter isso, viu? A presidência da República desmereceu o relatório da PF e diz que a insinuação de um possível aval de Temer para a compra de silêncio é mentirosa. Já para a oposição ao MDBista, a investigação da polícia corrobora a denúncia já apresentada pelo Ministério Público, como destaca o líder do PT, Paulo Pimenta. Mesmo diante de todos os indícios, esse mesmo Congresso, que foi o responsável pelo afastamento da presidenta Dilma, demonstrou uma enorme cumplicidade, né? Nós temos dito já há muito tempo que o Palácio do Planalto foi tomado por uma quadrilha, mas, infelizmente, né, é uma quadrilha que tem a proteção do Congresso Nacional. No Palácio do Planalto, a única manifestação foi por nota. A Secretaria de Comunicação afirmou que é mentirosa a insinuação de que o presidente Michel Temer incentivou pagamentos ilícitos a Cunha e a Funaro. E prosseguiu, dizendo que os investigadores insistem em retirar do contexto diálogos e frases para tentar incriminar o presidente da República. No ano passado, o presidente foi denunciado por obstrução de justiça, mas a Câmara rejeitou enviar ao Supremo a denúncia contra Temer. Com a decisão, agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11h46, vamos à previsão do clima. A temperatura chegará a 13 graus, ou já chegou na madrugada, né? Provavelmente já foi na madrugada. Nós teremos aí uma temperatura máxima de 23 graus, portanto, previsão para o fim de semana aí com bastante frio. Não vai chover hoje, segundo o Climatempo, a umidade relativa do ar está entre 94% e 77%, o sol nasceu às 6h54 e vai se pôr às 17h37. Há vários dias aí que está ao pôr do sol às 5h37 da tarde. Quer dizer, já está escurecendo bem cedo, mas só que se fixou nesse horário aí, não está baixando mais, não, viu? Então, nós teremos aí
o sol com algumas nuvens, sem chuva hoje, portanto, aqui na estância turística de Avaré. E neste momento temos 20 graus aqui nos estúdios da Cidadania. Quem está conosco, a Érica e o João Paulo Carvalho, a Cida Ribeiro de Moraes também, e a Bruna Cabral está desejando bom dia e pergunta por que não asfaltam os bairros ao invés de jogar asfalto em cima de asfalto, e fala que isso é uma pouca vergonha. Afirmação aí da Bruna Cabral no Facebook. O problema, Bruno, é que eu também estou estranhando. Eu até estava passando hoje, logo cedo, no caminho até a Unimed, faço ali a Santa Catarina, quase do começo ao fim, viu, Tidona? A gente está percebendo, bem em frente ao Banco do Brasil, estão asfaltando, reasfaltando ali, corrigindo a pavimentação, né? São recursos do Detran, específico para esse tipo de asfaltamento, segundo a Prefeitura informa, e é bastante interessante. Obviamente que precisa, o centro da cidade está bonito, mas quando você anda pelo centro da cidade, o que tem de pedintes, viu, Tamara? Andarilhos. Nós tivemos, eu e o Barreto, tivemos sábado passado, lá no Mercado Municipal, e o número de pessoas que, muitos deles com problema de alcoolismo, com problema de outros problemas de abandono mesmo na rua, e a Secretaria de Assistência Social, a senhora Érica, praticamente inativa, não toma nenhuma providência. Eu me recordo que, em governo passado, quando teve o governo do Wagner Bruno, havia um trabalho de recuperação, de recolhimento, encaminhamento, tentativa de recuperação dessas pessoas. O COSA sempre fez um trabalho reconhecido nessa área, e hoje a gente percebe uma inércia preocupante. Então, de que adianta ter um asfalto bonito, passar com o seu carro, né? E essas pessoas abandonadas nas ruas. Então, a secretária Érica, que eu sei que agora está lá na Câmara, na audiência do Orçamento Participativo do Estado, né? Ela está lá presente, várias pessoas, eu estava até lá agora há pouco, mas em razão dos nossos compromissos, estamos por aqui agora, né? Mas está vendo lá, então, você vai conseguir, então, não só recursos, mas principalmente ações efetivas para a recuperação dessas pessoas. E não adianta fazer só aquela questão, digamos, estética, né? Tirando do centro essas pessoas. Precisa ter o devido encaminhamento. É isso que a gente defende, né? Eu também, com relação ao orçamento participativo, recebi um material aqui enviado pela assessoria do Partido dos Trabalhadores para os vereadores Barreto e Ernesto, né? Mostrando que nos últimos anos o nível de investimentos em obras e material permanente efetuado pelo governo do Estado, aqui para a nossa região, vem diminuindo. Uma tabela que encaminharam para nós, para a região de Sorocaba, tiveram investimentos orçados por região. Na região de Sorocaba, que é de Avaré, 514 milhões, em números redondos. E isso em 2017. Em 2018, anota aí, Tonelli, 215, metade. Tá? E havendo uma variação de 58% para menos. O governo do Estado investindo menos aqui na região de Sorocaba. E tem também um quadro que mostra aí, desde 2011, dos materiais, do investimento em obras e materiais liquidados. Quer dizer, 2018 apenas 26 milhões. 2017, o ano todo, 103 milhões. Já teve ano, 2012, por exemplo, que investiu 220 milhões na cidade, ou melhor, na região de Sorocaba, melhor dizendo, mostrando aí uma diminuição de recursos. E a gente lendo esse documento, que é um levantamento da assessoria do Partido dos Trabalhadores no Estado, mostra que há uma renúncia de, no mínimo, 20,40 bilhões, bem próximo dos orçamentos da saúde e da segurança pública no total, aí, mostrando realmente, cada ano, um investimento menor nas nossas cidades da região. Inclusive, especificamente em Avaré, eu tenho o quadro aqui que mostra que em 2011 houve um investimento de material permanente e obras, em 2011, de 9 milhões e 77 mil, aqui na nossa cidade, caiu para 8.201 em 2012, foi para 13 em 2013, 13 milhões em 2013, aumentou, 2014 caiu para 8 milhões, 2015 caiu para 3 milhões e 300,
em 2016 foi para 5.600.000, em 2017, 5.500.000, e no ano de 2018, até os dados atuais, é de 1.600.000. Então, há uma tendência de diminuição do investimento estadual em nossa cidade. A Bruna Cabral mandou mais um recadinho, dizendo que nós lembramos aí bem a secretária, vive nas outras cidades, acabei de comentar isso, agora só em outras cidades. Em Avaré, a secretária não estaria, é só entrar em página do Face, Instagram e tudo mais. Está dizendo que a secretária viaja muito para outras cidades. Será que está fazendo assessoria para algum deputado, Bruna? Pode ser, né, Bruna Cabral? Está aí uma reclamação de internautas aí. Vamos a mais uma matéria nacional? Vamos lá. Condução coercitiva. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal diz que não pode fazer condução coercitiva nos modos que fizeram com o ex-presidente Lula. Está proibido, está errado. Mas resolveram agora, depois que colocaram Lula preso. É interessante, porque agora, por exemplo, se o Aécio fizer alguma... Não pode mais fazer a condução coercitiva, viu? Não pode mais. Se o Alckmin, Serra, qualquer outro, Agripino, fizer, não pode mais. Antes podia, olha que absurdo. Não é que podia, fizeram indevidamente, né? Vamos a essa matéria. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 6-5, proibir o uso da condução coercitiva, ato no qual um juiz manda a polícia levar um investigado ou réu para depor no interrogatório. A medida foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo PT. Desde dezembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes revogou o uso da condução coercitiva. Mendes foi o relator da ação e votou novamente pela proibição. Ele foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. Para Lewandowski, a condução é uma privação de liberdade e traz consigo a presunção de culpa. Ainda há pouco foi amplamente noticiado pela imprensa que em abril deste ano, 153 jovens foram conduzidos coercitivamente à prisão, simplesmente porque estavam se dirigindo a um baile funk em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, supostamente organizado por milicianos. Somente 11 possuíam antecedentes criminais. Poucos dias depois, praticamente todos foram libertados a pedido do próprio Ministério Público. Alguns perderam o emprego. Esta foi a terceira sessão da Corte para decidir o assunto. A única a votar favorável à condução nesta quinta foi a presidente do STF, Carmen Lúcia. Para ela, podem haver abusos, mas que não justificam o fim da condução coercitiva. Abusos praticados em investigação ou processo, como a não intimação prévia, tem de ser resolvida nos termos da legislação vigente, mas não aniquilam o próprio Instituto, na minha compreensão. O remédio usado indevidamente ou em excesso não faz do produto mal em si. Também votaram favoráveis à condução os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São 11h56, também conosco na página da Rádio Cidadania, a Rosa de Oliveira Martins, o Milton Bona, sempre. Milton Bona firme aí, né? Um abração. Também o Francisco Eduardo Maldonado, Joaquim Vicentini, também acessando as nossas páginas aí. A Ilza Brasil, um abraço para a Ilza, sempre atenta. O Ednei, Valéria, Maria Paris, que estão também em outra página aí conosco, na página Feira do Rolo, que também está transmitindo aí. Um abraço para todos os amigos. Quem quiser mandar comentários, mandar informação, a gente está às ordens aí através do Facebook. Hoje não estamos no Instagram. Mas vamos às notícias locais aqui, abrindo os jornais locais. Daqui a pouco eu vou falar aqui, deixa eu falar já, né? Eu estava achando que o Uruguai ia empatar com o Egito até os 44 minutos do segundo tempo, estava 0-0, viu, Tonelli? O José Jiménez marcou no fim e o Uruguai ganhou por um magríssimo 1-0, mostrando que o futebol está realmente nivelado, né? O Salah não jogou, hein? O Mohamed Salah, que é a estrela do Egito, ele ficou assistindo a partida do banco. Vamos a mais informações, né? Mostrando aí o Jornal do Goiás, dizendo
que o prefeito municipal teria dado uma entrevista numa outra emissora, né? Ele faz alguns comentários, né? E faz críticas aí à questão do programa de governo municipal, né? Então, aquela questão da priorização de eventos, essa coisa toda, acho gozado o seguinte, priorize evento com recursos da prefeitura, estão estimando gastar mais de R$1 milhão aí na IMAPA em dezembro. E já estão programando, já estão fazendo, e se tivesse esse planejamento para tudo, inclusive para a reposição inflacionária dos servidores, para fazer melhor atendimento na saúde, a gente estaria aplaudindo, mas não é isso que acontece, né? A gente vê que, realmente, para a festa, o planejamento é impressionante. Agora, por outro lado, hoje tivemos lá na Câmara, juntamente com o Barreto, conversando com o Chico e com os amigos aí do Circo Mundo Mágico, que está instalado ali perto da FSP, da Faculdade Sudoeste Paulista. E eles estão com a documentação toda em ordem, a BCB, a autorização ART, já fizeram pedido prévio já meses atrás, 1 mês e tanto atrás, na prefeitura, está tudo em ordem. Onde recebeu o alvará, nós não vamos dar. Não vamos dar o alvará. Mas por quê? Parece que vizinhos ali, uma faculdade vizinha, estaria não gostando da presença do circo. E interessante que os proprietários do circo mostraram para nós uma foto que eles ficaram 1 mês agora lá em Bauru, exatamente ao lado do shopping center. E a foto é impressionante. Está o circo assim, e em volta um monte de prédio, inclusive o próprio shopping center, e ficaram 1 mês lá. E a prefeitura deu alvará, normalmente, é um circo sem animais, faz 12 anos que está proibido os animais em circo. Então, é um circo que parece que realmente interessante de ser visto, né? E a prefeitura, estava tudo certo aí para estrear hoje à noite, dizem que vão estrear, mas a prefeitura falou que só pode funcionar a partir de amanhã, e na segunda-feira vão estudar como é que fica a situação. Eles estão entrando, inclusive, na justiça para preservação de direitos, aí, já que a prefeitura quis alugar a IMAPA, né, por um determinado valor, e depois que aconteceu essa confusão, sabe, não pode ficar na IMAPA lá, mas como é que vai desmontar um circo que está montado? Diz que leva 4 dias e mais 2 dias para desmontar e montar. Quer dizer, olha que confusão, né? Mas a coisa está indo, inclusive, à espera de saindo para a justiça, à espera de uma liminar, porque a prefeitura se negou a dar o alvará para hoje à noite, inclusive, e simplesmente não deu nenhum documento, não escreveu nada, foi tudo verbal, isso não pode. Então, vamos ver como o juiz vai se comportar nesse caso, e o Mundo Mágico, o pessoal do circo que vai estrear hoje à noite, pessoal que às 8h30 da noite vai ter sessão no Circo Mundo Mágico. É isso aí, né? Um abraço para todos, para o Chico, para o Benê, para o Tiago, que estiveram conosco hoje de manhã lá na Câmara, junto com o Barreto, Barreto que recebeu essa informação e convidou-os para explicá-la. Tomara que dê tudo certo aí, que na parte da tarde fique tudo resolvido aí. O novo pedágio da SP-255 cria preocupações em motoristas. Com uma placa instalada no trecho SP-255, sentido São Manuel, vários motoristas já começam a questionar a futura cobrança de pedágio, que pode encarecer ainda mais as viagens aqui na nossa região. Estando próximo da cidade de Pratânia e São Manuel, o novo pedágio é parte de um programa que compreende obras no pavimento, ou na pavimentação, sinalização e área de domínio na rodovia para que o trecho seja adequado aos parâmetros do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Combinado com o governador, ex-governador Alckmin, pré-candidato a presidente, é que só comece a cobrar pedágio depois das eleições presidenciais, viu, também. Depois de 1 ano do fechamento do contrato. Como o contrato foi fechado, se não me engano, em novembro de 2017, então só a partir de novembro que vai aparecer a cobrança do pedágio, senão atrapalha planos aí de pessoas interessadas em discursos eleitorais, né? Atraso no pagamento gera multa de R$5.000 à prefeitura. Já comentamos esse assunto, é uma ação que o sindicato entrou em 2014 contra a prefeitura e agora saiu já em segunda instância, que tem uma multa de R$5.000 para cada dia de atraso da não reposição inflacionária. Já são quase 8%, 2017, 2018, sem a reposição inflacionária. É uma perda sensível, fora os 55%, 58% de governos anteriores, especialmente 8 anos
que Joselê Silvestre, pai do atual prefeito, esteve à frente da prefeitura. Direção do sindicato explica aumento sindical. Quando caiu a contribuição de um dia de trabalho, o orçamento do sindicato ficou apertado, diz aqui. Segundo a diretoria, a entidade tinha muitos projetos, então marcou uma assembleia para discutir o cancelamento da distribuição de ovos ou o aumento da mensalidade. Essa assembleia foi em janeiro e a entidade estava em negociação salarial pelos 10% com esperança e chance de sair. Aprovou-se o aumento, que seria aplicado sobre o salário de maio, foi para 2% a taxa de contribuição ao sindicato, mês em que se daria início ao aumento salarial. Infelizmente, não teve aumento, mas a contribuição ficou aumentada. O sindicato está aumentando os convênios em compensação. Tem psicólogo, atendimento gratuito, ginecologista, também se está negociando o tratamento odontológico gratuito, pediatra e outras especialidades. Esse aumento vai reverter em benefícios para os filiados. A associação que cobrava uma taxa de R$ 5,00 aproximadamente, passou a cobrar 1%. Quem ganha 2.000, na verdade, passou a cobrar 2%, né? Quem ganha R$ 2.000 passou de 5 para 20 de mensalidade. Deixa eu só fazer o cálculo. 2.000 é 1% da 20, né? Exatamente. Que no Lerite, para o sindicato, aparece a mensalidade separada dos serviços, enquanto a associação é tudo junto. Aliás, a associação está cobrando 1%, é verdade. Eu fiz um pequeno engano aqui. Então, o sindicato passou para 2% e a associação para 1%, mantendo, na verdade, né? Como um dos diretores disse que a arrecadação da entidade estava há muito tempo defasada, quanto ao fato de servidores alegarem que não tiveram aumento no ano de 2016, no governo de Paulo Novaes, o sindicato, junto com os funcionários, conseguiu 4,6% de aumento que o governo não queria dar. Mas foi, como nós já explicamos na Câmara, deu, no total dos 4 anos, quase 31% de reposição inflacionária. E esse governo, já há 2 anos, zero, NECA de Tiberibas, né? Então, realmente é preocupante isso e precisa ter a devida atenção, na verdade. Memorial de Janeiro recebe estudantes na semana que homenageia a pintora, matéria que está no jornal O Victoriano, também está no Alvaré Urgente. Tem uma matéria sobre o Boanerges Massa, no jornal Victoriano, contando a saga desse médico avariense, que também fez faculdade de Direito, Boanerges de Souza Massa, o guerrilheiro desaparecido, que teria sido morto na época do regime militar. Bastante interessante essa história, e o Fernando Silva, que fez todo esse levantamento aí, né? A gente vai ler com bastante atenção aí. São 12h05. O aborto foi legalizado na Argentina. Quais as repercussões que isso pode eventualmente ter no Brasil? Vamos lá. A aprovação pela Câmara dos Deputados da Argentina do projeto que prevê a legalização do aborto põe em xeque outros países da América Latina. Com 4 votos de diferença, a maioria do legislativo argentino foi a favor do aborto livre, até a 14ª semana de gestação. Isso no país do Papa Francisco, líder da Igreja Católica. A advogada e pesquisadora do Instituto Anis, Gabriela Randon, explica que a aprovação é resultado da mobilização dos movimentos de mulheres, que têm avançado na busca de direitos. A mobilização intensa que houve do movimento de mulheres argentinas já começou a gerar uma influência importante na região, e o fato delas já terem sido vitoriosas nessa primeira fase, né, que é a votação no Congresso, com certeza tem uma força política para influenciar os processos decisórios em outros países também, inclusive aqui no Brasil. De acordo com ONGs, entre 100 e 500 mil argentinas morrem por ano em decorrência de abortos clandestinos. Por isso, os defensores da interrupção cirúrgica das gestações explicam que o problema é de saúde pública. Na América Latina, o aborto sem restrições é legal no Uruguai e Cuba, e também é permitido na Cidade do México. O Brasil está entre os mais conservadores. A pesquisadora do Instituto que trata de Direitos Humanos e Gênero alerta que, no âmbito político, o país ainda é muito conservador, o que impede medidas para a legalização do aborto. Teve um ambiente político ainda muito conservador, e
de bases, né, conservadorismo de bases muito religiosas, então que tem uma certa hostilidade a discutir direitos relacionados às direitos mulheres, né, assuntos relacionados a direitos mulheres. E o tema do aborto é considerado um dos mais difíceis deles, né? Em agosto, o Supremo Tribunal Federal inicia audiências públicas para debater se o aborto deve deixar de ser crime. Atualmente, a prática só é permitida em caso de estupro, risco para a vida da mãe e feto com anencefalia. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Fórum Atente, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 12 horas e 8 minutos. O jornal Varel Gento do Marcelinho, dizendo que o motorista fica ferido após bater carro em árvore. Dá destaque também para a semana de janeiro, mobilizando estudantes em Avaré, uma das maiores artistas avareenses, né? Também América e São Pedro decidindo o título da Copa Clínica do Tênis, certamente dará destaques aí no seu programa daqui a pouquinho aqui na rádio. Serviços públicos têm horários alterados devido aos jogos da seleção brasileira. Olha, eu já defini minha estratégia, viu, Titonelli? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar, não dá tempo de ficar vendo todos os jogos. Eu vou então no YouTube, depois termino os jogos. O YouTube tem lá todo o resumo, né, os melhores momentos, bem caprichadinho, dos jogos, não só da Copa, como dos jogos do Brasileirão também. Logo depois que termina os jogos, já tem lá. Então dá para ver com calma todos os melhores momentos dos principais jogos, ou talvez para aqueles mais interessados ou fanatizados, né, todos os jogos, né? Tá ok? Marta Moratório, um abraço. Paulo Ramires também estarão aqui amanhã apresentando o Música em Movimento, às 13 horas, aqui na Rádio Cidadania FM. Vamos a algumas notícias locais mais. O Jornal Comarca está circulando já. Caso Dominique, júri popular será na terça-feira. Dominique é aquela mocinha que foi morta de maneira bastante triste, né? Foi localizado o corpo uma semana depois, e haverá o júri, então, do caso Dominique, né? Será terça-feira, dia 19. Aumento na contribuição sindical dos servidores da prefeitura gera polêmica, comentamos agora há pouquinho aí. Também a velha guarda do MDB, agora não é mais PMDB, é MDB, rebate o deputado Caruso. O deputado Caruso fez uns comentários assim, duros, hein, para a velha guarda do MDB. E o pessoal estrelou aí. EMAPA, shows já estariam praticamente definidos, diz aqui o jornal, comentamos já isso também. Avaré registra o 7º suicídio do ano, a preocupação com a questão do suicídio, e também a importância aí dessa questão da maneira como divulgar o suicídio, né? Realmente, nós estamos até apresentando às quartas-feiras, aqui no Café Brasil, o pessoal do CBV, né? O Benini está vindo, né, Alta, né? O Benini está vindo para dar explicações, por volta das 11, né? 10h30, 11 horas? Hã? 10h30, ele está vindo aqui às quartas-feiras, conversando com o Titonelli e com os ouvintes, exatamente sobre a questão da prevenção do suicídio. Abertas as inscrições para concurso público lá de Aras, do Vale Fight, reúne grande público no ginásio Quinegrão, foi fim de semana passado, e o 6º passeio ciclístico ocorrendo neste domingo em Arandu. Nós temos aqui a Marta Moratório dizendo que o assunto do Música em Movimento, apresentado por ela e pelo Paulo Ramires, às 13 horas aqui na Cidadania, vai ser o Paul McCartney, sua trajetória solo depois que se desfez a banda dos Beatles, né? O grupo dos Beatles se desfez e cada um seguiu carreira solo, e os mais exitosos, né? Já que o John Lennon foi prematuramente morto, né, no assassinato, um fã, né, que coisa, né?
foi um dos mais exitosos, foi o Paul McCartney, sem dúvida, né? E certamente o John Lennon também seria se não tivesse sido assassinado aí. O Xalanca está perguntando para nós notícia do pregão, deve ser sobre a questão de terceirização. E realmente foi pouco divulgada essa coisa. Eu estou devendo essa informação para você, infelizmente, viu, Xalanca, mas eu vou procurar saber e depois a gente fala aí através aqui da Rádio Cidadania e também na Câmara Municipal. A Midori Yamatsuki está conosco e nós vamos para a próxima informação. Vamos saber um pouquinho as atrações de Moscou, já que estamos em plena Copa do Mundo aí. Vamos lá. Segredos da Rússia, com Maria Glushkova. Olá, привет. Moscou é a capital e a maior cidade da Rússia, no momento com mais que 12 milhões de habitantes. É o centro da vida política, econômica e cultural do país. Além da Copa do Mundo neste ano, foi sede das Olimpíadas em 1980. Os lugares mais marcantes da cidade são a Praça Vermelha, o Kremlin e a Tretyakovskaya Galeria da Arte. A vida cultural de Moscou é muito rica. Na cidade funcionam mais que 100 teatros e 60 museus. A maioria deles são públicos. Sendo uma das maiores cidades do mundo, Moscou tem a rede dos transportes bastante desenvolvida. O metrô de Moscou é famoso pela beleza e tem mais que 200 estações. Eu sou Maria Glushkova. Até mais. Pacá. Segredos da Rússia, com Maria Glushkova. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Achei gostado até logo, né? Será que é isso? Tapatá? Legal esse quadro aí, com sotaque russo e tudo, né? As atrações lá de Moscou. Um resuminho das principais notícias do dia. Nós temos ainda jogo da Copa do Mundo agora, está acontecendo Marrocos e Irã. O Uruguai ganhou de 1-0 no último minuto do Egito. E teremos hoje um bom jogo em Portugal e Espanha, às 3 da tarde, hein? Que horário, não? Que horário. Paulo Ramires dá um recadinho para nós aqui, que vai fazer uma apresentação musical na Feira da Paranapanema. Aí, abração para o Paulo Ramires, boa sorte lá junto com outros companheiros que estarão na Feira da Paranapanema. César Ortega está em Bauru, um abraço para o César Ortega. Receita paga primeiro lote de restituição do imposto de renda. PIS/PASEP, ministro recomenda esperar até agosto para saque. Ele sugeriu, o ministro Esteves Pedro Colnago Júnior, aliás, os nomes dos ministros são pouco conhecidos, ministro Temer, né? Eu nunca tinha ouvido falar do ministro do Planejamento, Esteves Pedro Colnago Júnior. Sugeriu ele, nesta quinta-feira, que os trabalhadores com direito ao saque do saldo da conta do PIS/PASEP esperem agosto para sacar o benefício. O pagamento começa a ser pago na segunda-feira, dia 18, que é suspenso em julho, mês em que os saldos das contas sofrem correção anual. Então, se deixar para agosto, vai pegar corrigido aí. Inscrições para o SISU terminam nesta sexta. A maioria do STF vota contra a condução coercitiva, já mostramos essa matéria. STF suspende ações e mantém tabela de fretes. Ação contra o PCC expõe ordens para matar agentes. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual deflagraram na quinta-feira uma operação contra o primeiro comando da capital e seus aliados em 14 estados. Ao todo, 63 mandados de prisão e um total de 75 expedidos pela Justiça foram cumpridos, além de 55 de busca e apreensão. A operação, chamada Echelon, teve por base investigações que interceptaram ordens para execução de rivais de facção e para a morte de policiais e agentes penitenciários. É isso aí. Após 4 meses, intervenção no Rio entrega plano a Temer, depois de 4 meses, hein? Caso Marielle, ex-deputado pede adiamento do depoimento, ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, convocado para depor a Delegacia de Homicídios do Rio, no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pediu para remarcar seu depoimento, inicialmente previsto para ontem. A polícia quer saber qual a relação de Brazão com a principal testemunha do crime. Ele pediu tempo, me dá um tempo aí, né? É isso aí. Ativista gay é detido em Moscou no primeiro dia da Copa. O ativista britânico Peter Tatchell
foi detido na quinta-feira, ontem, no centro de Moscou, durante uma ação de protesto contra as violações dos direitos homossexuais, a horas de início do Mundial de Futebol. Pé da Praça Vermelha, Thatcher exibiu um cartaz escrito em inglês: Putin não age contra a tortura de homossexuais na Chechênia. Está aí o primeiro, pelo menos o primeiro manifesto divulgado pela imprensa internacional da Copa da Rússia. São 12h17. História hoje, vamos contar um pouquinho a grande trajetória da grande Ella Fitzgerald. Em 15 de junho de 1996, morria Ella Fitzgerald, cantora popular de jazz norte-americana, também conhecida como a primeira dama da canção. Every time we say goodbye. Apontada por críticos e músicos como a maior cantora do século XX, com 59 anos de carreira, venceu 14 prêmios Grammy. Recebeu a Medalha Nacional das Artes do presidente Ronald Reagan, bem como a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente George Bush. Aos 14 anos, perdeu a mãe. Abalada, abandonou os estudos e foi viver nas ruas de Nova York, cantando e dançando em troca de gorjetas. Até que, em 1935, faturou o primeiro prêmio de um show de calouros no Harlem e se apresentou durante uma semana com a Big Band de Tiny Bradshaw, na Harlem Opera House. Ela foi contratada pelo líder da orquestra, Chick Webb, e começou a cantar regularmente com o grupo até 1939, quando Chick Webb morre e a banda passa a se chamar Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra, o que lhe valeu 150 gravações. Em 1942, Fitzgerald abandonou a banda e começou a carreira solo. Ella Fitzgerald se casou pelo menos 2 vezes. O primeiro casamento foi com um traficante de drogas condenado. O segundo foi com o famoso contrabaixista Ray Brown, que conheceu durante uma turnê. Juntos, eles adotaram um filho. Sempre envolvidos com turnês e gravações, a criança acabou sendo criada por sua tia, até que veio a separação. Fitzgerald teria também se casado em segredo com um jovem norueguês em Oslo. O caso foi esquecido quando ele foi condenado a 5 meses de trabalhos forçados na Suécia por ter roubado dinheiro de uma jovem com quem esteve ligado anteriormente. Fitzgerald era notoriamente tímida, não saía muito, dedicava-se unicamente à música e ao trabalho. De voz doce, com extremo domínio da técnica vocal, tinha capacidade de percorrer as escalas ascendentes e descendentes com incomparável maestria. E apesar de uma infância difícil, cantava com contagiante alegria. As colaborações e parcerias mais famosas de Ella Fitzgerald foram com o trompetista Louis Armstrong, o guitarrista Joe Pass e com Count Basie e Duke Ellington. Já afetada pelos problemas de visão causados pelo diabetes, Ella Fitzgerald teve suas 2 pernas amputadas. Morreu em 1996, em Beverly Hills, na Califórnia, aos 79 anos de idade. História hoje. Apresentação Carmen Lúcia, sonoplastia Messias Melo. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. 13h21, conosco, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-611501, chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. Chama o Nelson. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, atende particular, atende convênio, resultado com qualidade, sai rapidinho. Miranda Táxi 997-299608, WhatsApp, você com 24 horas de antecedência consegue marcar uma viagem, combinar uma viagem aí com preço justo e com muita segurança e conforto. E o escritório esquina do Fórum, pertinho do Coronel João Cruz, na Rua Paraíba, 1486-3732-3514. Também temos conosco a Farmagrid, Rede Multidrogas e a Clínica de Vacinas. Lembrando que temos ainda um pouco de vacinas contra a gripe, né, disponíveis lá. Tem a meningite CWY, que não tem na rede pública, e a meningite B também, tudo em ordem. E a vacina Hexa, bastante procurada também pelas mamães e nenezinhos aí, né? Tá ok?
Um abraço aí para o doutor Caio Yamazuka, ele também acompanha, e para o Paulo da TAI, né? Tivemos com eles ontem, em diferentes situações aí, um com a boca aberta, viu? Eu, né? O dentista, doutor Caio, um abraço aí. E o Paulo foi muito gentil, que ouve a Rádio Cidadania, Paulo da TAI Veículos, ouve toda, sempre você entra no carro, ele transporta lá os clientes da TAI, está ouvindo a Cidadania. Legal, hein, Paulo? Até pediu música ontem, né? Um abração aí, obrigado pela audiência. Dólar opera em queda, perto de 3,80. Polícia pede prisão de suspeitos pelo sumiço de menino em São Paulo, paradeiro desconhecido, que coisa, hein? Trump taxa em 50 bilhões de dólares produtos chineses. Trump, hein? Vai dar uma confusão internacional essas medidas aí do Donald Trump. São notícias que estão aqui na internet para vocês. Tenho ainda mais informações, deixa eu ver se tem mais alguma informação interessante aqui na Jornal Humano Escrito, né? Polícia Federal aponta propina de 57 milhões de reais no Rodoanel de São Paulo. Olha aí, ó. Polícia Federal apontou no relatório final da Operação Cui Bono que o grupo Bertin pagou 57,3 milhões em propina ao doleiro do Lúcio Funaro para obter empréstimo de 2 bilhões na Caixa para a construção do trecho leste do Rodoanel. A obra foi executada entre 2011 e 2015 pela SP Mar, concessionária de rodovias do grupo Bertin aí. Ok. Veja que coisa. Vamos ver se essas investigações prosseguem como devem prosseguir aí. Obrigado, José Antônio Camilo de Godoy, Antônio Aparecido da Cruz também conosco. Deixa eu ver se tem mais alguns amigos que estão na rede social. Já falei do César Ortega. Enfim, são os amigos aí que podem e sempre estão conosco. Vamos às últimas informações, já são 12h24. Eu vou mostrar a prorrogação da vacina contra a gripe, devido à baixa procura, a questão da longevidade, realçando que hoje é o dia do idoso, e também municípios que não têm a licença paternidade ainda. Paro por aqui, segunda-feira estaremos de volta, final de semana tem às 9 horas da manhã do sábado o Médico Repórter, notícias do ano de 1963, com músicas desse ano, e mais as notícias de saúde, tá ok? No domingo, as músicas que fizeram a nossa cabeça. Um abraço a todos, até mais. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. O abandono e a dependência dos familiares são as primeiras preocupações dos brasileiros quando questionados sobre o envelhecimento. É o que aponta a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, em parceria com a Bayer. De acordo com o levantamento, mais de 29% das pessoas indicaram ter medo de ficarem sozinhas, enquanto que o restante apontou a dependência financeira, perda dos sentidos, doenças graves, dependência do Sistema Único de Saúde e problemas mentais. Segundo a presidente da sociedade, a geriatra Maísa Cairala, o resultado da pesquisa reflete questões culturais do país. Extremamente cultural. A gente vive num país em que a gente nasceu para ser mãe e pai, não para cuidar dos pais. Então, tem dois aspectos para que isso aconteça, né? Primeira coisa, a gente tem tido menos filhos, e com a diminuição do número de filhos, diminuiu-se quem cuida. A gente não tem mais 7, 10 filhos, como antigamente, tem 1, 2, 3. E o segundo grande motivo, talvez o maior deles, é a mulher no mercado de trabalho, que obriga, então, a ter um outro cenário de cuidado para que esse envelhecimento seja sustentado no sentido de cuidar. Maísa destaca ainda que envelhecer não pode ser encarado como algo sofrido. O envelhecimento, ele é um ganho da humanidade. A gente fala isso porque no Brasil parece que estamos pelando envelhecer, como se a gente envelhecesse de uma maneira que não fosse agradável. Isso não pode ser verdade, porque sempre o mundo lutou para que fosse assim. E hoje a gente conta com a tecnologia e a gente conta com o envelhecimento populacional, que é muito bem-vindo. Mas isso não pode ser doloroso como tem sido. Então, a melhor alternativa para a gente é realmente envelhecer. Não existe outra forma melhor de viver. Mas que isso seja de uma forma natural e de uma forma saudável. Algumas medidas podem ser tomadas para conquistar um envelhecimento saudável, como alimentação adequada, acompanhamento médico regular, atividades física e de estímulo da mente, além de convívio social. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos.
O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que vai prorrogar pela segunda e última vez o prazo final da campanha de vacinação contra a gripe. Com isso, os grupos prioritários terão até a próxima sexta-feira, 22 de junho, para procurarem os postos de saúde. O motivo é a baixa procura da população. A meta é vacinar pelo menos 54,4 milhões de pessoas, mas até agora a cobertura foi de apenas 77%. Os piores índices são registrados entre as crianças de 6 meses a 5 anos, como explica o ministro da Saúde, Gilberto Locke. Então, por que acontece isso? Consciência, autonomia para ir a um posto de saúde, e as crianças não têm isso. Então, elas dependem dos responsáveis, dos pais, dos avós, de quem é responsável. E aquilo que mais nos preocupa são as crianças. Porque esse grupo, eles têm essa imunidade mais reduzida e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. A principal preocupação é com a perspectiva de aumento no número de óbitos com a proximidade do inverno. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 9 de junho, foram registrados 2.715 casos de influenza em todo o país, com 446 mortes. São 242 óbitos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além das crianças de 6 meses a 5 anos, fazem parte dos grupos prioritários idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e pessoas privadas de liberdade. Agência Rádio. Encerrando aqui, abraço pessoal do Face, abraço Abel, até mais.